embora, embora in vitro, ambas as pontas podem crescer e diminuir. Já falei sobre isso. Aqui está falando sobre uma animação. Deixa eu ver aqui. É tipo um desenho que eles apresentam para a gente entender como é que funciona essa movimentação. Ó, tá vendo essa parte cinza aqui? Meio? Sim. São estruturas conhecidas como microtúbulos. Nos centros celulares encontram um par de centríolos, ausentes assim como os ásteres, na maioria das células vegetais, tipicamente dispostos em ângulos retos e rodeado por material amorfo, denominado material pericentriolar. Cada centríolo, por sua vez, uma organela microtubular bastante estável, constituída por um cilindro formado por um arranjo altamente ordenado de 9 trincas de microtúbulos dispostos em círculos. Para que isso serve? Isso dá sustentação à célula. O aparelho mitótico, ou mais especificamente o fuso mitótico, nada mais é do que um rearranjo durante o retorno do sistema do microtúbulo que se espalha por todo o citoplasma da célula interfásica, que não está em divisão, que exerce suas funções esqueléticas e de movimento de organelas, como vimos acima aqui, ó. Deixa eu tentar aumentar aqui. Ó, cada corzinha dessa é uma organela citoplasmática. E cada corzinha dessa é sustentado por um tipo de proteína, principalmente os microtúbulos. Falhou de novo. Você consegue, olha só, cada proteína, cada estrutura colorida dessa, ó, letra A, alfa-tubulina, B, tubulina. Cada estrutura dessa é uma estrutura que sustenta uma organela celular. Ó, a letra A fala o cílio ou flagelo. Esse cílio ou flagelo está diretamente ligado ao microtúbulo, que é um esqueleto celular. Conseguiu ouvir? Consegui. Tá bom. É que tem um... Tá. Então, conforme ocorre movimentação da célula, ela também ajuda na movimentação do cílio ou do flagelo. Você sabe a diferença entre flagelo e cílio? Não, assim, para explicar... Ó, basicamente, o cílio é uma estrutura de locomoção e defesa. O flagelo é uma estrutura de alimentação e também atua na defesa. Olha só, o cílio é uma estrutura como se fosse o nosso olho. Ó. Nosso olho tem cílio. Você sabe para que serve o cílio do olho? Não. Não é para passar rímel. Não é para passar rímel. O cílio serve para proteger o nosso olho, porque os nossos olhos não têm células de defesa. Os nossos olhos só têm anticorpos. Então, a natureza selecionou uma estrutura externa para proteger o nosso olho. E protegendo o nosso olho, impede que alguns micróbios ou até de insetos entrem no olho, porque esses insetos ficam grudados no cílio. A mesma coisa acontece na bactéria ciliada. A bactéria ciliada ela é coberta de cílio para servir de defesa. Já o flagelo serve para movimentação. Quando uma pessoa está no barco remando, ela usa o remo para se deslocar na água. O flagelo é como se fosse uma pá que ele usa para mexer e se deslocar na coluna d'água. Só que essa pá não fica solta, ela fica ligada ao microtúbulo
que permite também a movimentação de toda a célula. Quando o flagelo se locomove, não é somente o flagelo que locomove. Toda a célula mexe, só que ela não mexe toda igual a gelatina. Ela mexe a estrutura externa, porque a estrutura interna está sendo mantida com um formato sempre constante devido ao microtúbulo. E essa estrutura aqui faz a movimentação, essa adeína e a outrazinha que eu falei. Cinesina. Cinesina e adeína. Deixa eu colocar nelas lá. Esqueci o nome. Aqui. Dineína e cinesina. Cinesina, isso. Além de promover a locomoção da célula, como no caso dos cílios e flagelos, muitos movimentos intracelulares são devido à associação do microtúbulo com o complexo proteico, denominados proteínas motoras. Esses complexos atuam ligando os microtúbulos especificamente a determinadas organelas com auxílio de proteínas acessórias. Agora eu vou mostrar aquele outro desenho para você entender. Olha só que interessante. O corpo celular, isso aí é o neurônio, é um esquema de neurônio. Esse tubo branco é por onde algumas proteínas de transporte passam. Esse tubo branco é o microtúbulo formado para estruturar a célula. E essa parte mais comprida é o axiônio. O axiônio tem estrutura de isolamento, porque dentro do neurônio passa muita eletricidade. Então, é necessário que a energia e os movimentos se realizam tanto dentro quanto fora. Ó, tá vendo essas bolinhas aqui? Essas bolinhas aqui na extremidade, onde está escrito extremidade de axiônio? Essas bolinhas Sim. são a estratégia de comunicação dessa célula com o outro. Porque essa bolinha aqui, essa parte chata, é a sinapse. Na sinapse é que o neurônio se comunica com outros seus neurônios. Então, nessa sinapse é que há uma troca de algumas substâncias. Essa bolinha entra e sai o tempo todo. Por isso que aqui tem essas bolinhas representando deína e cinesina. Porque essas bolinhas entram e saem de forma que o microtúbulo também sofre alterações. O esquema de uma célula nervosa evidenciando um axiônio. Note o transporte de organela como vesícula e mitocôndria, e ambos os sentidos de cinesina, vermelho, e dineína azul, associadas ao microtúbulo. Eu vou usar no texto outros exemplos de movimentação, vários desenhos que podem ajudar vocês a entender melhor. Porque também tem um viés sobre o câncer, que não vai dar tempo, não sei se eu vou conseguir compartilhar esse artigo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Deixa eu tentar colocar na outra janela aqui. Oi, Ivanete, você quer fazer uma pergunta? Não, por enquanto não. O que você entendeu sobre a importância da cinesina na deína? Elas fazem a movimentação, né? Isso. Nos microtúbulos, isso que eu entendi. Elas são responsáveis pela movimentação. Sendo que uma vai para a direita, outra vai para a esquerda, formando um espaço ali entre as células. Perfeito. E qual a importância dessa movimentação? Serve para quê? Qual a importância? Você conseguiria comer sem abrir a boca? Não.
Então, a movimentação para manter o metabolismo ativo. Ah, tá. Essa célula precisa se deslocar para se alimentar e para fugir de vários predadores. É um dos motivos que essa movimentação entre os microtúbulos é importante. Deixa eu ver aqui. 45. Ao mesmo tempo, parece que essas perguntas aí que foram feitas, descrever as características, né, das cinesinas e dineínas, parece tão pouco. Tipo assim, parece que não tem uma quantidade necessária para estar elaborando, entendeu? Na verdade, você tem que estudar muito, ler muito, para poder entender, porque o capítulo 15, 18, 17, que eles citaram como integrante para essa coisa, ela não está falando sobre a estrutura interna das células, estrutura de locomoção das células, mas não fala especificamente dessas moléculas. Você pode dizer que essas moléculas atuam na locomoção das células. Ó, tá vendo esse desenho que eu coloquei agora? Sim. Tem fibras chamadas actina e miosina, que realizam a movimentação. Tá vendo? É como se cada tubo desse azulzinho fosse o caminho que essas proteínas realizam para permitir a movimentação da célula. Ó. A figura 1 seguir esquematiza os movimentos motores moleculares entre a célula e as interações entre eles. Cada movimento desse gera uma quantidade de energia, consome uma quantidade de energia, e essa energia também ajuda a célula a funcionar. Ó, Oi? Mas é isso que eu estou falando. Aí, na explicação, parece assim, se a gente não colocar umas palavras, entendeu? Elaborar mais, acaba falando a mesma coisa, entendeu? O texto acaba sendo pequeno. Nesse caso aí. Fazer textos diferentes. O que a pessoa precisa descrever é a importância dessas partículas. E essas partículas ajudam na movimentação dos flagelos e dos cílios, também ajuda na movimentação dos fagossomos e das vesículas dentro da célula. É como se você tivesse, não sei se você brincou quando era criança, daquela brincadeira de empurrar uma bola de um lado e a outra pessoa empurrava de outro. Então, as proteínas, elas empurram uma bola de um lado e a outra proteína empurra a outra bola de outro. Isso equilibra a movimentação das substâncias dentro da célula. Não deixa que a substância se espalhe ou siga um caminho qualquer. Conforme a movimentação para a direita e para a esquerda, essa organela vai se deslocando dentro da célula de forma ordenada. Entendi. É para ver o controle aí. Isso. Perfeitamente. É o controle de movimentação dentro da célula. Ó, a deína citoplasmática forma a mais abundante das deínas, dineínas, e uma da enorme proteína constituída de duas cadeias pesadas idênticas e uma variedade de cadeias leves, intermediárias. A cadeia pesada, dineína citoplasmática e Reiff-Shen, forma uma cabeça globular grande que atua como força motriz. Essa proteína é um agente gerador de força, posicionamento do núcleo, do fuso mitótico e movimento dos cromossomos da mitose. É também um motor direcionado à extremidade menos do microtúbulo para posicionamento do complexo de Golgi. Você sabe qual a função do complexo de Golgi? Eu já estudei, mas você sabe que, para te falar assim, eu já estudei. Então, o complexo de Golgi,
ele é responsável ele é como se fosse um Homem-Aranha, ele joga a teia. Ele produz substâncias que vão se na teia protetora que vão formar a membrana plasmática. Essa teia protetora é formada por glicoproteínas que vão se juntar a lipídios e a outras substâncias, colesterol, outras substâncias que fazem parte da membrana plasmática, certo? Só que para que essa proteína produzida, glicoproteína produzida pelo complexo de Golgi, chegue até a membrana plasmática, ela tem que pegar a carona e essas proteínas, cinetina e glicerina, é que transportam a glicoproteína do Golgi até a membrana plasmática para formar uma proteção na célula. Deu para entender mais ou menos? Mais ou menos. Mas é aquele coisa que eu não li ainda, então, né, algumas coisas eu preciso dar uma lida melhor. Ó, representação da estrutura da tireína citoplasmática 1. A cadeia dimerizada se liga através do domínio MTB ao MT, e nela se apoiam as cadeias leve e intermediária, sendo que a intermediária acoplam as cadeias leves. Olha só, tá vendo isso aqui? Ó? Isso aqui é um microtúbulo, essa parte azulzinha, e a ideína ela se liga para realizar a movimentação. Ela se liga aqui e a substância que tem que ser transportada é essa parte aqui, ó. As cadeias de dineína ainda podem também ser fosforiladas por quinases e assim ter sua atividade motora regulada. O complexo de dineína também é regulado por proteínas associadas. Esses reguladores geralmente também são complexos proteicos que auxiliam e regulam o acoplamento de cargas de proteínas. É só uma coisa que serve como um ônibus dentro de uma célula. Ele se liga, você entra no ônibus, senta no banco quando o ônibus está vazio, óbvio, e consegue ficar lá seguro até o local onde você vai. Isso evita desgaste, porque se você tivesse que andar da sua casa até o centro do Rio, você demoraria dias. Mas se você pega um ônibus, você demora minutos. Oi, Natália, boa noite. Vai cair? Voltando aqui. Natália? Boa noite, Natália. Oi, boa noite. Vou voltar aqui uma parte da aula para te explicar, e a Ivanete já assistiu. Deixa eu apresentar outra coisa aqui. Tá bom, tá bom. Ó, isso aqui é um aumento de várias vezes, de 250 nanômetros. Isso aqui é uma substância que gera como se fosse um esqueleto de uma célula. Tá? Agora, isso aqui é uma imagem do microtúbulo, ou seja, o microtúbulo que serve como estrutura de locomoção
da dineína e da cinesina. Olha só o seu lado direito. Conforme a locomoção, essas bolinhas vão se direcionando para a esquerda ou para a direita, realizando movimentação. Esquema de proteína motora, dineína e cinesina, associado ao microtúbulo através do consumo de ATP. Essas proteínas mudam de conformação e se deslocam sobre a superfície do microtúbulo. Olha só, o microtúbulo forma caminhos dentro da célula como se fosse um esqueleto. E essa estrutura aqui, ela usa o microtúbulo como eu estava falando com a Ivanete, que é como se fosse um ônibus. Você precisa, quem não tem carro, precisa andar de ônibus para se deslocar a longa distância. Então, para se deslocar a longa distância no meio de uma célula, ela usa o microtúbulo como caminho acessório. Está vendo a imagem? Não, né? Não está aparecendo a imagem. Sim, estou vendo a imagem. Para mim está tudo preto. Não é do microtúbulo, né? Ah, tá. Se você está vendo, tá ótimo. Ó, ao hidrolisar o ATP, os complexos mudam de conformação e se deslocam sobre os microtúbulos, arrastando as organelas às quais estão associados. Se ele quer que o complexo de Golgi se desloque dentro da célula, esse complexo de Golgi se liga à ideína e cinesina. Eu só não estou entendendo por que esse pessoal está querendo falar essa matéria de biologia celular na microbiologia. Porque É para complicar. Isso aqui só faz sentido nessa parte aqui, ó. Vocês vão ver. A luz da microbiologia só faz sentido nessa imagem aqui, ó. Tá conseguindo ver, Natália? Não. Ivanete, consegue ver? Não. Espera aí, deixa eu parar a apresentação. Também não consigo ver, não. Agora conseguem ver? Agora sim. Sim, sim. É uma representação de uma bactéria ou de qualquer outro micróbio flagelado. Essa deína e cinesina, elas ficam aqui, ó, no corpúsculo basal. Essa é uma junção de microtúbulos que se grudam na membrana plasmática para realizar a movimentação do flagelo. O cílio, ele também se gruda dessa forma. Só que, como eu falei anteriormente para a Ivanete, o cílio tem uma função diferente do flagelo. Você sabe qual é a diferença? Natália, sabe a diferença da função do cílio com o flagelo? Que o flagelo ele tem a função de movimento, né? De fazer o transporte. Perfeito. E o cílio? O cílio não é a proteção? Perfeito, é isso aí mesmo. O cílio é uma estrutura externa de proteção da célula contra agentes invasores ou qualquer ser que queira predá-lo. Já o flagelo, ele ajuda na movimentação. É como se você estivesse num barco com as pás. Você vai botar a pá na água e realizar a movimentação. O flagelo, ele realiza a movimentação da célula por meio da movimentação dessas fibras. O esquema de uma célula eucariótica hipotética em divisão, mostrando as diferentes estruturas microtubulares. Note nos cortes transversais a organização microtubular do cílio ou flagelo do corpúsculo basal e do centríolo. Veja ainda como as moléculas de alfa e beta tubulina estão dispostas no microtúbulo isolado C. O aparelho mitótico, ou mais especificamente o fuso mitótico, nada mais é do que um rearranjo durante a mitose do sistema microtúbulo que se espalha por todo o citoplasma da célula interfásica.
Eles estão querendo, com esse TIS, que vocês entendam que não é o flagelo e o cílio não está só encaixado. Ele está ligado ao esqueleto celular. Então, conforme essas estruturas se movimentam, todo o esqueleto celular se movimenta também. Tá certo? Eu vou escrever todas essas explicações e vou mandá-la para vocês. Só que eu vou tentar, eu estava falando com a Ivanete, o conteúdo é bem restrito. Então, eu vou colocar esse vídeo, vou mandar essa explicação no máximo amanhã, e eu vou pedir para vocês fazerem com as palavras de vocês e me encaminharem, porque é muito difícil para mim conseguir fazer várias provas iguais com esse conteúdo restrito. Então, eu prefiro que vocês usem as palavras de vocês para tentar se comunicar do jeito que vocês acharem melhor. Além daqueles links que colocaram lá no grupo, eu vou mandar esse aqui da USP, que eu achei bem legal. Tá bom? Tá bom. E quem tiver algum relatório para fazer, me manda os dados que eu ajudo vocês também, tá bom? Tá ok. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado você. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Daqui a Tchau. pouco